Olá, meus amigos! Neste domingo, dia 17 de setembro, a gente dá início a uma série de vídeos especiais porque nós estamos no mês de setembro. E o mês de setembro, você sabe que tem o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. A gente sabe que não deve falar desse tema só em setembro, mas é neste mês que as coisas ficam mais evidentes, que várias pessoas falam desse tema, inclusive muitas pessoas que não têm qualquer tipo de informação, que simplesmente procuram na internet e fala. E muita gente acaba acreditando nisso. Por isso, eu resolvi fazer diferente. Eu conversei com a psicoterapeuta Luciana Breiner, lá de Canoas, que a gente fez uma entrevista com ela, trazendo os principais temas, falando abertamente de depressão e de outros fatores que podem contribuir para os números, para as estatísticas do Setembro Amarelo, também suicídios, enfim, nesse tema que é tão delicado e que nada mais justo do que um profissional da área falar sobre isso. A gente vai começar esse primeiro episódio, são 3 desses temas que envolvem a prevenção, o cuidado mental e muitos outros. Olá, meu nome é Luciana Breiner, eu sou psicoterapeuta e vim falar um pouco sobre depressão, suicídio nesse Setembro Amarelo. Então vamos falar um pouco sobre depressão. O que é depressão? Quais sintomas principais? Então, a depressão, diferente do que as pessoas percebem, notam, que associam com a tristeza, uma tristeza profunda, constante, ela vai para além disso, né? Ela vai para a falta de vitalidade e para a falta de prazer. A principal, uma pessoa cometida por depressão é a falta de prazer, por pequenas coisas que antes ela tinha, como ir para um baile, ir no supermercado. Então, são fatores cotidianos que ela vai ficando desmotivada. Até a questão de tomar um banho, se produzir, ela vai perdendo esse prazer. Então, a depressão ela vai para além dessa tristeza. E o diagnóstico ele é completamente clínico. Então, e sempre vai ser avaliado pelo psiquiatra e um psicólogo. Então, eles vão avaliar nessa questão da depressão os sintomas, né, de tristeza profunda, a falta de vitalidade, o prazer pelas pequenas coisas. Ele vai avaliar também histórico familiar, que é fundamental, porque pode haver algumas comorbidades dentro desse histórico, e até mesmo questões de depressão dentro desse histórico familiar. Outra questão que se é avaliado também é os pensamentos e as emoções. Por isso, o tratamento sempre será associado psiquiatra e psicólogo. Então, essa questão da tristeza, ela é muito avaliada no primeiro diagnóstico porque é observada essa intensidade dessa tristeza, porque todos nós perdemos algo todos os dias. Um emprego ou uma relação que acaba, e vamos passar por esses lutos cotidianos, e isso normalmente gera tristeza. Então é normal a emoção da tristeza no cotidiano da nossa vida, faz parte essas perdas. Então o que o psiquiatra e o psicólogo ele vai avaliar é a intensidade dessa tristeza e associada a outros sintomas. Como é um diagnóstico clínico, né, então você tem que procurar esse profissional dessa área para ter acesso a esse diagnóstico. Você vai encontrar esse apoio no SUS, né, nos CRAs, né, nas redes psicossocial, eles têm esse atendimento. E se caso você observa, porque hoje está muito normal, você vê, infelizmente, entrou dentro de um padrão de normatividade, a ansiedade. Então, você vê muitos jovens ansiosos e os pais percebem esse isolamento, esse distanciamento desse jovem e não busca apoio para saber como lidar com essa situação, porque é difícil, não só para quem está passando pelo processo do adoecimento, mas para a família.
E a família, ela sempre vai ser a primeira rede de apoio. Vamos imaginar que será a primeira medicação desse paciente que está adoecido, entendendo que a depressão é uma doença e que vai mexer no comportamento do indivíduo. Então não adianta você querer que ele tenha atitudes que ele tinha antes do adoecimento, porque ele está adoecido. Então, essa questão de associar a doença, a preguiça, a falta de coragem, acomodado, devemos tirar essa questão que já perdura muito e se fala, né? Quando a pessoa fala de que não está se sentindo bem, que está triste, associam logo mas está com preguiça, não quer sair, o jovem não quer ir para a escola, já associam. Então, devemos ficar de alerta. O primeiro sinal de mudança comportamental, tanto de adolescente como criança, porque é difícil, mas tem sim criança com depressão, idosos, bastante idosos, porque eles começam a se isolar devido ao cotidiano da vida da família. Essa família já não vai inserir esse idoso no âmbito, né, do cotidiano da família, porque é um idoso. Então, eles já vão sendo isolados silenciosamente. Eles já estão sendo isolados porque eles já não têm aquela dinâmica. E é necessário colocar o idoso na dinâmica da família, né? É necessário que ele faça o que é possível dentro das suas limitações, porque todos nós temos limitações. Frente a essas mudanças comportamental, que é o primeiro alerta, vamos para o tratamento. Como é que ocorre o tratamento de uma pessoa acometida com depressão? Como o diagnóstico é totalmente clínico, o tratamento vai ser baseado na avaliação desses sintomas e pensamentos. Por isso que sempre o tratamento está associado, dependendo do grau, né, da depressão, sempre estará associado ao medicamento e o tratamento psicológico. Se essa depressão está no início, né, então é possível ela fazer esse tratamento só com a psicoterapia. É possível. Mas isso vai ser avaliado pelo psiquiatra. O psiquiatra que vai avaliar e vai diagnosticar a intensidade e o quadro que está a pessoa acometida pela depressão. Então, a depressão, ela tem os seus níveis. Então, no início, quando é diagnosticado, esse tratamento, ele tem o apoio sempre. O primeiro medicamento é o apoio familiar das redes sociais que essa pessoa tem. Se ela tem um apoio, um acolhimento, porque a pessoa com depressão, ela precisa do acolhimento familiar, de um amigo, da rede, né, das relações sociais dela, para ela poder se sentir acolhida e falar sobre. Porque também ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela sempre vai associar a depressão a uma tristeza. Então é necessário ela se sentir acolhida para ela poder aderir ao tratamento. Então, o primeiro passo para o tratamento é essa família fazer esse acolhimento. E o segundo é levar no psiquiatra, ele vai avaliar a intensidade, os sintomas, e aí ele vai observar, ele vai analisar se é preciso entrar com a medicação ou somente com a psicoterapia. Quando se fala em depressão, a gente tem que levar em conta a subjetividade de cada indivíduo, né? A fase que ele está atravessando. Mas todos que estão adoecidos com a depressão, ele vai entrar no território, que são os 3D da depressão, que é o desamparo, né, que é quando ele não tem esse acolhimento, quando ele não validado as emoções dele, o que ele está falando sobre. Tem a desesperança, porque se você não tem o acolhimento, se você não se sente acolhido, você vai ficar
nesse território da desesperança. E o final é o desespero. Por isso que a depressão, ela tem níveis, né? Ela tem as fases dela. Então, o último território de uma pessoa que tem depressão e não tem esse acolhimento, não tem um apoio, o suporte necessário, é o desespero. Aí vem o pensar em morrer, vem a questão do morrer e a questão do suicídio, que vamos falar no próximo, com mais detalhes e associar essa depressão com a questão do suicídio. O próximo episódio entra no ar na quinta-feira, dia 21 de setembro, às 8 horas da noite. A gente espera que você continue acompanhando essa conversa e o terceiro episódio é no domingo, no dia 24. Um abraço e até mais.